Parlamentares divergem sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à ação direta de inconstitucionalidade protocolada naquela corte pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pede o fim do financiamento de campanha eleitoral por parte de empresas. O líder do DEM, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, defende o financiamento privado das campanhas políticas. É lamentável a decisão do STF. É uma ilusão e vai ensejar a volta em peso do Caixa 2 das campanhas políticas, disse o deputado Mendonça Filho. Para debater o assunto, convidamos o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate. Deputado Chico Alencar, como é que o senhor vê esse problema do financiamento público de campanha e essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, tem constantemente dado decisões que interferem na autonomia do Poder Legislativo? Tarcísio... Isso é um assunto da Câmara dos Deputados, não é nem do Congresso. É da Câmara, dos deputados que se elegem sob o voto, né? Não, claro que tudo que diz respeito à nossa estrutura política, ao nosso sistema eleitoral, diz respeito ao Poder Legislativo e especialmente à representação da população, que é a Câmara. O Senado é a representação dos estados na Federação. Entretanto, nós temos um histórico de omissão, de falta de ativismo aqui. E o questionamento da OAB parte da ideia constitucional de que a igualdade na disputa eleitoral é fundamental. E aí eu concordo, e não é por acaso que até o momento 6 dos 11 ministros do Supremo, contra apenas um, se manifestaram pela inconstitucionalidade, não do financiamento privado das campanhas eleitorais, mas do financiamento empresarial. Outro dia vi um editorial do jornal O Estado de São Paulo, insuspeito de defender, por exemplo, financiamento público, exclusivo, rigoroso, austero, que nós do PSOL defendemos. Mas o jornal O Estado de São Paulo é um jornal de tradição conservadora e muito ligado ao empresariado, ao sistema capitalista. Eles não escondem essa posição. O editorial, que representa a posição do jornal, é também altamente crítico a esse modelo de financiamento. E os dados são relevantes, Tarcísio. Na última eleição nacional de 2010, 1.900 pessoas jurídicas foram responsáveis por 95% dos recursos da campanha. 2/3 desses entes privados empresariais, não é a doação cidadã do indivíduo, vem de empreiteiras e construtoras, bancos, grandes indústrias alimentícias, frigoríficos, metalúrgicas, siderúrgicas, mineradoras e também um outro dado comprovado. Do ponto de vista dos executivos, dos governos eleitos e dos legislativos, com maioria com esse tipo de financiamento interessado, em 2 anos no legislativo por isenções fiscais e anistias e no executivo por contrato de obras e serviços, já repassam a essas empresas doadoras, ou melhor, investidoras, mais do que elas aplicaram nas campanhas. Então, eu entendo que o caminho que o Supremo toma na nossa omissão é, no seu conteúdo, correto. Mas o ministro Gilmar Mendes, que estava cansado de saber do que se discutia ali, pediu vistas e desde que ele foi advogado-geral da União, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, ele tem uma gaveta bem grandinha. O temor é que esse projeto, essa discussão não se conclua, embora 6 ministros, já tem maioria formada lá, é difícil alguém rever o voto, já tenham se manifestado contra isso, que adultera a vontade popular. O deputado Gonzaga, independente da posição que ele tenha, sabe que quem tem grana sai na frente. Deputado Gonzaga Patriota,
Chico, o Nordeste é conhecido pela influência do poder econômico, né? Primeiro, Como é que cumprimentar o senhor vê essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Cumprimentar o Chico, cumprimentar você e todos os telespectadores e dizer que eu tive já 12 eleições, tive 8 eleições para o parlamento e 4 para prefeito. Para prefeito nunca ganhei e nem vou ganhar nunca, ainda vou tentar mais umas 4, porque eu digo a verdade, nunca tive financiamento público, porque não existe, e financiamento privado, ninguém vai investir num prefeito que não mente, que não diz que vai fazer em Petrolina metrô, que vai fazer grandes obras, que não sei o quê, para atrair as grandes empresas. Eu acho que já foi um avanço. Um avanço porque, na hora que a gente vê a maioria dos senhores ministros decidirem nessa direção, e eu concordo plenamente com o Chico Alencar, já é um avanço, porque campanhas financiadas por empresas nada mais é do que um retorno em 10, 20, 30 ou mais vezes desse financiado para essa empresa financiadora. Isso a gente tem que acabar. Claro que a empresa financia com interesse. Com interesse. Isso aí vem muita gente, aqui para o parlamento, aqui para a Câmara, para o Senado, assembleias, câmaras de vereadores, que não representam o povo, não representam o Brasil, seus estados, suas regiões. Eu acho que não deveria haver financiamento de nada. Cada um faça campanha como sempre eu fiz, liso, caminhando, levando a verdade, e a partir do dia que se elege ou não, como eu já perdi 4 eleições para prefeito, ele está lá perto do povo, vendo os problemas, e aí ele consegue, obviamente, votos. Para você ter uma ideia, para não comer muito tempo aqui, eu tive uma eleição que eu estava com 60% e o outro 6%. E o outro terminou com 60% e eu fiquei lá embaixo. Por quê? Porque não menti. Mas na minha chapa se elegeram 11 ou 12 vereadores. 2 anos depois eu fui candidato a deputado, nenhum desses senhores vereadores me apoiou. Por que não me apoiou? Obviamente que nem me apoiou para prefeito, porque não existia da minha parte a mentira de que iria ajudar esses eleitos, esses vereadores. Então eu acho que a campanha eleitoral para deputado, para senador, deputado estadual, vereador, prefeito, governador, presidente da República, ela tem que ser uma decisão do povo. Vou votar naquele porque é melhor. Não, mas tem que ter a mobilidade da campanha. Ele faz o pouquinho que ele tem, dá para fazer. Eu ando com os santinhos no bolso, e como eu já estou há muito tempo, já tenho um dinheirinho, já faço um retratinho maior, tenho um carrinho de som. Agora, coisas grandes em campanha, pode olhar que lá na frente tem resultados negativos para a sociedade brasileira. Eu quero parabenizar o judiciário por essa decisão, que se Deus quiser vai dar certo, mas acho que até o poder público ele tem que levar coisinha pouca, porque o dinheiro dos impostos que chega para o poder público, ele deve fazer outra coisa e não financiar a campanha de ninguém. A campanha tem que ser financiada pelo candidato e não por mais ninguém. Tarcísio, boa parte dos que pretendem se candidatar para os executivos, para os governos e para os legislativos, nas cidades médias, grandes, nos estados, nas eleições nacionais, tem como primeiro momento da campanha, sabe o quê? Fazer uma via sacra abençoada em grandes empresas, com gerentes, diretores, para fazer a captação de recursos. Então, a desigualdade de disputa é total. E eu acho incrível como a gente vai naturalizando, achando normal as pessoas dizerem, provavelmente isso, deputado Gonzaga Patriota. Em Pernambuco, você não se elege deputado federal se não tiver 3 milhões de reais para a campanha. No Rio de Janeiro, meu estado, 5 milhões. Em São Paulo, 7 milhões. Isso é um absurdo. Isso não é democracia, é plutocracia, governo dos ricos. Agora, é uma realidade, é uma prática. As empresas não doam, não contribuem, fazem investimento, cobram depois, inclusive em votações aqui, como aconteceu, por exemplo, recentemente na medida provisória 627, que contemplava empresas multinacionais brasileiras, algumas facilidades, isenções, iniciativa do Executivo, e que recebeu mais de 500 emendas
beneficiando de esquema de corrida de cavalo a operadoras de plano de saúde. Estamos aí no veta Dilma em relação a essas aberrações. Isso há 3 meses das eleições tem relação direta com aquele bater de portas que vai significar contribuição, doação, investimento para a campanha. Petrobras, nossa estatal, que precisa ser defendida até a última gota de sangue, até o último argumento. Não é correto, mesmo quem diz que defende a Petrobras, colocar lá diretores que façam negócios com empresas, às vezes fantasmas, ligados a doleiros, que têm contratos com essa poderosa empresa brasileira e ali está se descobrindo agora na Operação Lava Jato, grana de campanha para vários candidatos, até legal. Então, o financiamento cidadão é fundamental. E olha, me anima muito, não só essa decisão do Supremo, ainda inconclusa, por causa do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que devia devolver essa matéria aí, já passou do prazo, para o Supremo concluir o seu julgamento. Mas também uma iniciativa popular de lei, muito interessante, da reforma política democrática e eleições limpas. A OAB Nacional, a CNBB, as centrais sindicais e mais de 40 entidades, as mesmas que apoiaram a ficha limpa, estão jogando isso para a discussão do povo, para trazer aqui, para a Câmara dos Deputados e depois para o Senado, para a gente legislar. E ali se estabelece o financiamento cidadão. O indivíduo que quiser contribuir para as campanhas pode, até um limite de R$ 750, porque senão o ricaço também, como pessoa física, vai lá e dá 2 milhões para o seu candidato. É injusto. Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Brasil em Debate está de volta com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Nosso tema é o financiamento de campanha. Deputado Gonzaga Patriota, existe a reforma política que nunca se faz aqui na Câmara, né? Os deputados sempre a encaram com desconfiança, como se fosse uma ameaça à sobrevivência de cada um. E por isso, a última tentativa, que foi o Arlindo Chinaglia que fez, quando era presidente da Câmara, foi derrotada por 32 votos. O voto em lista, né, foi derrotado. Olha, eu quero dizer que ainda sobre o financiamento público de campanha, o Supremo vai nos ajudar muito, porque jamais, em nenhuma reforma, nenhum projeto de lei de deputado ou de quem quer que seja vai ser resolvido por aqui, porque há interesses bem superiores ao interesse da nação. Não se pense que jamais o parlamento brasileiro vai dizer, não, vamos acabar com financiamento particular, privado de campanha, financiamento tem que ser público. Reforma política, não só ela, como as grandes reformas que a gente precisa aqui, e eu me lembro, tipo, na Constituição, quando terminamos, eu fui da comissão de sistematização, a gente achava que essa Constituição ia ser melhor do que a dos Estados Unidos, não ia receber nenhuma emenda, a gente já vai chegar a 100 emendas e muitas mais virão. Então, não vai nunca se fazer as boas reformas aqui, porque há interesses antagônicos. A reforma fiscal, ela tem que ser feita. Um pacto federativo tem que ser feito, porque tudo fica aqui na presidência da República para barganhar com o governador de estado tal, com o prefeito não sei de onde, com deputados da bancada, deputados da oposição não terão direito, e dessa forma a gente não vai ter jamais uma reforma política aqui. A gente brigava para ter o pluripartidarismo. Obviamente que um pluripartidarismo com limites, mas os pequenos partidos, o de Chico é pequeno, o meu ainda é pequeno, eles têm que se juntar com outros partidos políticos, senão eles serão engolidos. E aí a gente não consegue resolver. A gente vê coisas boas que poderão ser resolvidas aqui, mas na hora que o governo bate o pé, diz assim, na Câmara eu não consigo, mas eu vou lá no Senado. É uma
é uma Câmara bilateral. Então, não resolve na Câmara, eu vou perder na Câmara. Problema de vetos. A gente tem vetos aqui que a gente tem que derrubar. Mas como que a gente vai derrubar o veto se o Senado, na sua grande maioria, com todo respeito às senhoras e senhores senadores, se juntam e, aliás, eles votam primeiro quando o projeto vetado vem de lá. Então, eu acho que essa reforma política jamais vai resolver este problema de financiamento público de campanha ou não financiamento, cada um que se vire, e principalmente outras coisas importantes dentro da política que não vai acontecer. Reforma política feita por deputados e senadores. Ela pode acontecer numa iniciativa popular, quando o povo fizer a sua reforma política e chegar aqui, o povo for para as galerias, aí eu acho que todo mundo vai votar para sair aquela grande votação, 380 contra 0. Deputado Chico Alencar, esse problema da reforma política realmente é algo que é um tabu. Aqui no Congresso é um tabu. E não a Câmara, sobretudo, não aprova, não há condição. E qual é a solução? O que se vai fazer? Na linha que o deputado Gonzaga Patriota colocou, sem pressão de fora para dentro, as coisas não andam. Aliás, é uma contradição. Todo governante, quando assume, foi assim com Fernando Henrique Cardoso, foi assim com Lula, foi assim com Dilma. Vem aquela declaração, no ato de posse: a reforma política é a mãe de todas as reformas. Meu governo se empenhará nesse sentido. Porque é uma crise da representação. Pode ver, qualquer pesquisa agora pré-eleitoral tem lá a indicação do candidato A, B, C ou D, para presidente da República até, e a soma dos votos nulos, não sei, estou desencantado, é maior do que esses. Que a intenção de votos em candidatos mesmo. Então, isso mostra que o sistema está carecendo de legitimidade. Há uma crise da delegação, do voto. Agora, a contradição é: a mãe de todas as reformas nunca nasce, nunca vem à luz. É uma mãe que não se viabiliza, não vem à vida, não nasce. Isso é demais. Eu não acredito mais que essa legislatura, que está há 8 meses do seu final, vai fazer qualquer modificação significativa, a não ser para prejudicar os pequenos partidos, fazer aquele monopólio de 5 ou 6, alguns que se dizem grandes, o que não significa que eles não sofram de nanismo ético, ideológico, programático, moral. Mas reforma política mesmo não acontece mais. O ideal, uma constituinte exclusiva, eleita com consciência pela população, para fazer a reforma política, no prazo de 6 meses a 1 ano. Depois, acabou. Esses constituintes voltariam à sua atividade normal. Não sendo possível isso, que os partidos assumam já nessa próxima campanha uma linha programática clara que seus candidatos todos defendam em torno de mudanças no sistema político. Que tipo de financiamento defende, o voto no partido ou no indivíduo, a coincidência ou não das eleições, o voto voluntário ou voto obrigatório e uma série de questões. A lista alternada homens e mulheres, porque a representação das mulheres aqui também é diferente da sua representação, da sua presença na sociedade, é desigual. Enfim, eu entendo que campanha eleitoral é para a gente propagar ideias e os partidos dignos desse nome, como o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Socialismo e Liberdade e outros, têm que apresentar suas propostas para o eleitor não votar no Gonzaga, eventualmente em mim, quem vier a ser candidato, mas votar naquelas ideias. Ninguém é candidato de si mesmo, nem sozinho. Então, em não havendo a Constituinte, que pelo menos os partidos assumam ideias e, em fevereiro do ano que vem, nova legislatura, nova composição da Câmara e até de 1/3 do Senado, a gente possa avançar em 2015 nesse sentido, porque a crise está grande, a imagem dos chamados políticos está bem desgastada, poucos se salvam. Deputado Gonzaga Patriota, o deputado Chico Alencar falou na crise da representação. E é claro que essa crise está aí, ela existe. E o financiamento, a compra de votos, é uma das razões da desmoralização da chamada classe política. Essa que é a realidade.
Mas como é que se vai resolver esse problema? É que é uma grande interrogação, né? Olha, Tarcísio, a gente vê já agora, ainda faltando aí 4, 5 meses para as eleições, alguém já comprando voto mesmo, porque eu sou de uma região que representa pouco mais de 12, 13% do eleitorado do estado de Pernambuco. Quer dizer, já é difícil você estar numa região dessa. Nós temos 12 a 13% dos votos do estado no sertão pernambucano. Eu fico lá durante os 4 anos, me matando, deixo a família aqui, mas sexta, sábado, domingo, segunda, eu estou lá na minha região. Faltando agora alguns meses para as eleições, chegam candidatos, inclusive da própria minha base e outros, na minha região, e se reúnem com vereadores, com lideranças, com prefeitos, não sei o quê, e as conversinhas, veio comprar votos, está comprando, vai dar 10 mil reais a um vereador. Eu lhe pergunto, se eu der 10 mil reais a um vereador, eu preciso no mínimo de 100 vereadores para me eleger lá em Pernambuco. Então eu vou gastar aí 1 milhão de reais. Como eu ganho 16 mil e poucos reais líquido aqui, como é que em 48 meses eu vou tirar esse dinheiro? Esse dinheiro vem de alguma coisa errada por aí. Mas, lamentavelmente, é o vício. Meus eleitores não me pedem dinheiro, não me pedem nada, pelo contrário, trabalho, por quê? Eu sou político há mais de 40 anos, eu estou há 30 e tantos anos com mandato. Então, esses meus eleitores votam. Agora, se todos pudessem fazer como os meus eleitores fazem, as coisas eram melhores, porque eles me cobram, eles ligam para mim de madrugada. Hoje um ligou para mim 5 horas da manhã. Olha, acorda. Eu digo, eu já estou acordado, não estava não, mas estou acordado. Quer dizer, a gente tem que ver exatamente que o Brasil mudou, melhorou, a gente aposenta o homem do campo, a gente distribui mais renda, o filho de um agricultor hoje vai para a universidade, as coisas melhoraram, mas precisam melhorar mais na hora que a gente tirar esses políticos compradores de votos, enganadores, esses políticos mentirosos. E eu acho que a decisão de tirar financiamento privado de campanha já é um avanço, mas avanço maior vai ser quando a gente tiver, através da iniciativa popular, a reforma política feita pelo povo, porque eu gostaria de fazer a reforma política, o deputado Chico Alencar gostaria, tantos outros que estão aqui, mas a grande maioria não quer reforma política, quer ficar como está, se beneficiando, sem trabalhar, sem fazer nada durante 4 anos. Enriquecendo ilicitamente. Quer dizer, camarada, como é que chega aqui e compra um avião? Está roubando. Porque eu estou aqui há 30 anos e não comprei nenhum jegue, é porque o dinheirinho que tenho é só dar mesmo para fazer minha campanha. Olha, infelizmente nosso tempo está esgotado. Deputado Chico Alencar quer dizer alguma coisa? Na verdade, quem pode mudar esse jogo, isso muda o jogo, é Sua Excelência, o eleitor consciente, o cidadão. Mesmo as crianças que não votam. Se a gente tiver acompanhando certa inclusão social e econômica, que vem acontecendo há até algumas décadas do Brasil, apesar de ainda ter injustiça e desigualdade profundas. Mas se a gente também tiver a inclusão política, a consciência política, melhora muito. E olha, o eleitorado tem condições de discernir quem compra voto, quem tem campanha milionária, quem ilude, quem engana e quem faz campanha franciscana e clara, com o pé no chão. Isso melhora a qualidade da representação. Mas também não é votar e se acomodar, não. É votar e continuar lutando na sua associação de bairro, na sua rua, no seu grêmio, na sua escola, no seu sindicato, na sua igreja, no seu grupo cultural. Quer dizer, o Brasil precisa da revolução da cidadania participativa. Aí eu entendo que as coisas vão melhorar. Vamos ganhar essa Copa do Mundo do Brasil da cidadania, diferente dessa Copa de Negócios da FIFA. Eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Brasil em Debate termina aqui. Nós debatemos a reforma política e o financiamento de campanha. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.